Ô louco, tá gravando já, Flávio? Já vamos começar a contar a sua história. Ô louco, então vambora. Já fala para nós, Aguinaldo, aonde você nasceu e como que a sua família é formada? Flávio, eu nasci no Paraná, em Peabiru, uma cidadezinha pequena ali no norte do Paraná, próximo a Campo Mourão, e a nossa família é formada por 5 filhos, meu pai, o senhor Guilherme, que está no céu, que Deus o tenha, e minha mãe, Dona Hilda. Mas você veio para o estado de São Paulo quando e como? Nós viemos em meados de 82, fugindo de uma geada forte que deu no Paraná. Eu lembro que meus pais contam que nós viemos em 8 famílias dentro de um pau de arara, daqueles mercedão com aquela lona, 8 famílias e ainda com os móveis. Imagina que loucura. Nossa. Aí nós viemos para a região de Areiópolis, mais precisamente para a fazenda Melão. E Aguinaldo, chegando aqui em Terras Paulistas, como que a sua família se estabeleceu? Eles foram trabalhar onde? Como eu te falei, nós chegamos na fazenda Melão, conhecida São João da Areia Branca, uma fazenda da Barra Grande, da usina Barra Grande. E meus pais entraram direto no corte de cana. Nós não tínhamos idade ainda, o mais velho tinha 10 para 11 anos. E ficamos todos ali, um cuidando do outro, os 4 irmãos na época, depois veio o Anderson, e nós ficamos, nossos pais foram para a roça mesmo. E Aguinaldo, depois desse tempo, quando você ganhou uma idade para trabalhar, para estudar, como que foi sua vida? Para onde que você foi? Qual foi seu primeiro emprego? Eu segui o ciclo, meu primeiro emprego foi os cortes de cana aos 11 anos de idade. Primeiro peguei aqueles empreiteiros trabalhando ali no Isaías e aos 12 para 13 anos entrei na usina, onde eu fiquei até os 19 anos. E como que era o corte de cana? Como que era para uma criança de 11 anos de idade estar cortando cana e você ficou no corte de cana até quantos anos? Olha, Flávio, eu falo para todo mundo que me conhece que o corte de cana é o pior trabalho, acho que existe. Se fosse hoje em dia, era considerado um trabalho escravo. É muito sofrimento. E eu fiquei dos 11 aos 23, porque mesmo depois que eu saí da usina, eu mudei para Areiópolis e continuei no corte de cana. E Aguinaldo, nesse período onde você cortava a cana, que esse trabalho que você mesmo disse, extremamente duro, tiveram fatos que te marcaram, algumas situações de convivência? Aconteceu alguma coisa que a gente possa dar destaque? Aconteceu, Flávio, quando eu tinha 15 anos de idade, eu lembro que era um dia muito chuvoso, uma cana muito ruim de se cortar, que a gente chamava na época de cana de rolo, e o fiscal praticamente nos obrigou a trabalhar embaixo de chuva. E eu falei, tá chovendo demais, entendeu? Ele pegou e falou assim, além de preto é boca dura, cala a boca, senão dou 3 dias de gancho para você. Gancho é a suspensão, hoje em dia é suspensão. E para nós que fomos criados na fazenda, é uma desonra você tomar suspensão, gancho. E aquilo ali eu acredito que me magoou muito. Eu lembro que eu chorei, não respondi nada e cheguei em casa, eu chamei minha mãe para conversar. Imagina só, minha mãe semi-analfabeta, eu chamei minha mãe e falei, mãe, agradeço a mãe por tudo que a mãe e o pai fez por mim até hoje, mas eu vou quebrar o ciclo da nossa família. Eu vou quebrar esse laço. E eu lembro que eu profetizei, eu falei, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Aí ela perguntou o que estava acontecendo e eu peguei e expliquei para ela que o rapaz tinha falado para mim, era um japonês na época. E ela pegou e falou, ai filha, ele deve estar nervoso com alguma coisa. E eu falei, mãe, a mãe vai ver. Eu vou mudar a história da nossa família, vou ajudar muita gente e eu vou ser vereador ainda. Porque a imagem que eu tinha de representatividade era um vereador que havia saído da fazenda onde nós saímos e foi vereador em Areiópolis, o Deuclides. Então, fiquei com aquilo na consciência. Aguinaldo, sua família é grande, seus pais trabalhando na roça, acredito que foi uma infância de bastante dificuldade. Foi, Flávio, foi. A minha infância, eu falo que teve muito amor, não teve dinheiro, cara. Foi uma infância com muita dificuldade. E uma das coisas que eu lembro
é da minha avó juntando meus irmãos, meus primos, e a gente caminhando. Imagina só, Flávio, uma senhora já de idade, com mais de 8, 10 crianças no sol, no meio do canavial, nos carreadores, indo até o lixão para procurar tênis, chinelo, e uma das coisas que nós mais encontrávamos era chinelos. E nós ficávamos muito felizes e voltávamos felizes para casa com chinelo, um pé de um pé de outro. E uma das coisas que me marcou muito foi que lá que eu conheci o Danone. O primeiro Danone da minha vida eu conheci no lixão. E aquilo ali virou uma obsessão para mim, porque sempre que eu ia lá, eu queria achar um Danone que não tivesse vencido, sabe? Que não tivesse tão aberto assim para me tomar novamente, entendeu? Então isso daí foi uma parte da minha infância que me marcou muito. Aguinaldo, você comentou que trabalhou no corte de cana dos 11 aos 23 anos. Como que você saiu desse trabalho na lavoura? Flávio, eu queria sair de qualquer jeito desse trabalho da lavoura, só não sabia como. Foi quando um amigo meu me apresentou o curso de vigilância, me falou sobre o curso de vigilante. Oh, você é negão, grandão, por que você não faz um curso de vigilante, de segurança? E aí eu guardei dinheiro o ano todo e nas minhas férias fui para Bauru. E ali eu comecei a quebrar o ciclo, ali começou a virada de chave na minha vida. Apesar das dificuldades de estar ficando 20 dias longe de casa, até então a maior cidade que eu conhecia era Lençóis. E ali estava no meio de 60, 70 pessoas fazendo curso, estudando das 8 às 10, às vezes até 11 da noite, tomando banho todo mundo junto, dormindo todo mundo junto em beliches. Eu era um molecão do mato, um molecão da roça. Então ali eu vi uma grande dificuldade para mim. Ali eu superei a minha primeira grande dificuldade. E 20 dias depois saí com o diploma na mão, já saí mandando currículo para todo lugar, porque eu queria mudar a história da minha vida. Eu queria cumprir aquilo que eu prometi para minha mãe lá atrás. E Aguinaldo, depois de formado como segurança, você distribuiu currículos e um deu certo. Conta para nós como foi o início, já trabalhando aí na área de segurança. Foi um período muito feliz da minha vida, Flávio, porque ali eu quebrava o ciclo e começava a cumprir a promessa que eu fiz da minha mãe, de deixar para trás o carvão, de deixar para trás aquela dificuldade que é trabalhar no corte de cana, de carpinar ruas cheias de orvalho. E eu via que a minha mãe sentia orgulho de mim quando eu chegava fardado em casa. Pela primeira vez, ela não estava vendo eu chegar sujo com um facão, e sim com uma farda. Ela estava vendo o meu progresso. E para os pais não tem coisa melhor do que você ver o progresso dos filhos, dá aquela sensação de dever cumprido. Então eu via esse orgulho no meu pai e na minha mãe. E como foi, Aguinaldo, o seu crescimento dentro da empresa? Meu crescimento foi muito rápido. Eu fiquei 2 anos de vigilante na usina Barra Grande, por essa terceirizada, e depois já passei para a escolta com muita dificuldade, porque imagina só, um cara que nem tinha carro, sendo piloto de escolta, sendo motorista de escolta armada e participando de todos aqueles treinamentos. Agradeço muito os meus companheiros da época que tiveram a paciência necessária, meus gerentes, que viram em mim um potencial, e mesmo eu tendo muitas dificuldades, deixaram eu ali, e dali eu não parei. Eu fui galgando todos os degraus da empresa. Mudei para São Paulo, mudei para São José dos Campos e depois para Ribeirão Preto, e sempre subindo de cargos. Em quantos anos tudo isso aconteceu? Foi num período de mais ou menos 9 anos. Eu fiquei 9 anos dentro dessa empresa. Em 9 anos você saiu do corte de cana e conseguiu chegar e praticamente a gerente da empresa? Isso mesmo, Flávio. Cheguei a gerente da empresa
e dava curso para outras empresas, dava cursos de segurança, de comportamento, de postura, de técnicas para outras empresas nas horas vagas ainda. E Aguinaldo, você ficou nessa empresa por um bom período, conseguiu aí alcançar cargos gerenciais, e como foi a virada de chave, né, do Aguinaldo deixar de ser um funcionário e começar a se tornar um empreendedor? Flávio, nessa época eu trabalhava de comandante da Guarda Municipal de Areiópolis e começavam a surgir vários convites, tanto para eu ministrar cursos para outras guardas municipais, tanto para eu comandar equipes de segurança no finais de semana, seja em festa de peão, seja em eventos fechados. Aí eu falei, eu tenho um potencial, eu posso ser um diferencial nesse mercado. E aí eu fui abrir empresa com muitas dificuldades, fiquei 1 ano e meio até conseguir a regularização da Polícia Federal, e aí as coisas foram caminhando naturalmente, cara. E Aguinaldo, você fez o curso de segurança, mas não parou por aí. Tiveram outras qualificações, inclusive algumas faculdades. Conta para nós. Isso, Flávio. Na área de segurança, eu acredito, modéstia à parte, que eu fiz quase todos os cursos, se não todos os cursos, na área de segurança privada e pública também. E depois disso, eu me formei em administração. Foi uma época bastante corrida, onde a empresa, eu estava sobrecarregado, muito sobrecarregado. E agora, no último ano de 2021, me formei em Direito. Nessa formatura de Direito, teve um fato marcante? Teve, Flávio. Teve sim, porque há 1 ano atrás eu havia perdido meu pai. Meu pai, que era um grande incentivador dos estudos, ele sempre dizia com o jeitinho dele: filho, a gente tem que fazer as coisas enquanto é novo, porque quando a gente fica velho as coisas dificultam. E eu sempre tive meu pai como um herói para mim, um exemplo. Nunca vi meu pai falar um palavrão, nunca vi meu pai falar mal de ninguém. Dos 5 filhos que ele teve, dos meus 4 irmãos, mas nunca ninguém alterou a voz com ele. Então foi uma perda muito sentida, e eu quis honrar tanto ele como minha mãe também, que trabalharam a vida toda cortando cana para nos sustentar. Do jeito deles, nos deram muita educação, muito amor. As dificuldades eu acho que faz parte do processo de crescimento nosso. Então eu quis honrar eles, quis fazer uma homenagem. No dia quase que eu desisti, me bateu um desânimo, e eu entrei com um facão e com uma enxada na OAB em Bauru para fazer uma homenagem. Na hora o pessoal olhou e falou: o que esse louco tá fazendo com facão e enxada? Aí depois do discurso o pessoal bateu palma, se emocionaram e bateram uma foto, e foi para o jornal de Bauru e acabou viralizando em todas as redes sociais, no Brasil todo, na verdade, né? E o Aguinaldo político? Quando que o bichinho da política ficou e você falou: quero seguir esse caminho? Você lembra que quando eu falei que a minha representatividade de sucesso, de fazer o bem, era um cara que havia saído do corte de cana e se tornado vereador, e que no dia que o fiscal me humilhou lá na roça, que eu prometi para a mãe que eu ia mudar, quebrar o ciclo da nossa família, eu falei: mãe, eu vou ser vereador ainda um dia. E aconteceu, foi em 2012, e uma coisa que me emocionou muito, Flávio. Em 2012 eu já estava com a empresa estava no auge, nós estávamos passando o Réveillon num lugar muito bom, num rancho muito bom, e minha mãe estava junto comigo, e no outro dia era a diplomação, toda a diplomação era dia 1º, né? Aí
um dado momento da noite, eu falei: a mãe tá lembrando de amanhã, mãe? A mãe, ela pegou, começou a chorar. Ela olhou para mim, ela falou: tô, meu filho. E pegou, veio, me deu um abraço e nós choramos juntos. Porque ela lembrou de 25 anos atrás, quando eu fiz a promessa para ela que eu iria ser vereador, que eu iria estar vencendo, que eu iria estar ajudando outras pessoas. E agora o Aguinaldo, deputado federal. Da onde surgiu essa ideia? Flávio, nós temos que sempre evoluir, sempre subir de degrau a degrau e sempre pensar em ajudar o próximo, porque não faz sentido eu estar bem e ver meu irmão, independente de ser negro, branco, está mal. Hoje, não sei se você sabe, Flávio, nós somos o segundo maior produtor de grãos no mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. E nós temos 33 milhões de pessoas na linha da pobreza. E eu acredito de verdade mesmo que a política é a maior ferramenta de transformação de uma sociedade, porque é através dela que dita as leis e faz o bem ao próximo, faz o bem para o coletivo. Porque enquanto nós ficarmos à parte, só reclamando e não darmos a nossa cara, a nossa opinião, enquanto não levantar pessoas boas, nós só vamos ficar reclamando e nada mudou. Então eu quero entrar para fazer a diferença, para eu colocar o que eu aprendi, para colocar o que eu vivi, as dificuldades que eu passei. Eu sei que é real, que eu poderia estar no meio dessas 33 milhões de pessoas. Então é por isso que eu estou entrando na política. Servidão por propósito mesmo, Flávio. Pois eu tive do outro lado da mesa. Eu estive na dificuldade. Eu sei o que é ir no lixão para pegar um chinelo, para pegar um tênis, para pegar uma roupa. Eu sei o que é receber doação em casa. E hoje eu estou do lado do empresário. E eu vejo também as dificuldades do empresário hoje no Brasil. Eu tenho que lutar por isso, Flávio, e me considero totalmente pronto.